Boa tarde a todos. Boa tarde. Tal qual vem no limiar de todas as sessões, eu conclamo a todos os advogados e partes que venham se conciliar. A finalidade maior da Justiça do Trabalho é a conciliação, sobretudo nesse final de ano, e o empenho dos tribunais, dos colegas de primeira instância, em segunda instância, e lembrando que o acordo pode ser feito a qualquer tempo. Então, eu conclamo a todos que façam todos os esforços no sentido de conciliar e que pudessem, se for por especial gentileza, divulgar aos colegas esse pedido a todos, tanto os advogados como partes. E, havendo qual legal, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária dessa egrégia, quarta turma, relativa ao dia 7 de dezembro de 2016. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, proclamo o resultado unânime dos votos atinentes aos embaixo de declaração, tanto aqueles advindos dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma da conclusão expostas pelos eminentes relatores, tal qual nele se contém. Determino a retirada de pauta, o adiamento do PJE número 00-10-188, 27/2014, 0075, a pedido da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Fica adiado para a próxima sessão. Tem a sustentação oral neste processo e fica... Eu iria fazer. Hein? Eu iria fazer. Fazer, doutor Flávio? Flávio, O senhor está adiando para a próxima sessão. Próxima sessão. Tem mais algum outro para... Esse aqui, esse número 7. Da sala das 13 horas. Tá. Ao pregrão a forma regimental, lembrando que tem pouca preferência. Está aí? Pode apregoar. Doutora Maria Lúcia, a senhora, viu? Processo físico? Hein? Não, a PJE. Ah, PJE. Sustentação oral em PJE, preferência para a advogada de São Paulo. Processo é de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. É o número 25 da sala das 13 horas, o RO 11.208.51/2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrita a doutora Juliana Magalhães Assis Chame pela primeira recorrente e a doutora Tatiana Junqueira Ruiz pela segunda recorrente, presentes. Em duas sessões? Boa tarde, doutora. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos ordinários interpostos, enumero, nego-lhes provimento. A senhora está sustentando pelo reclamante? Pelo reclamante. A senhora tem a palavra. Excelência, nesse caso aqui, eu gostaria de reiterar as razões do recurso da reclamante e ressaltar 2 pontos fundamentais desse julgamento. Quanto às diferenças salariais, os fatos e circunstâncias dos autos demonstram que a autora, de fato, atuou como advogada da reclamada. Tanto que reconhecido pela sentença que, muito embora ela tenha sido registrada na função de assistente jurídico, na qual não necessitaria de ter OAB, era de fato advogada por todo o período contratual, o que pode ser comprovado pelos documentos acostados aos autos e reconhecido pela sentença,
Também foram-lhe deferidos subestabelecimentos pela advogada da reclamada, dando-lhe poderes para atuar. Ela atuou diretamente junto aos órgãos judiciais como advogada. Durante todo o contrato. E outro ponto essencial é quanto à jornada de trabalho dela. Não há nos autos qualquer prova de que ela tenha sido contratada sob o regime de dedicação exclusiva. Não tem previsão contratual prevendo o regime de dedicação exclusiva no processo, o que lhe garante o direito à jornada após a quarta diária, em atenção ao Estatuto da OAB. Peço que seja provido o recurso nesses termos. E negado provimento ao RO da reclamada. Obrigada. Pois não. Advogado da reclamada agora, por favor. E os jogadores, com relação à dedicação exclusiva, constava no contrato de trabalho dela a jornada de 8 horas. E apesar de não ter previsão expressa de exclusividade, havia previsão de dedicação exclusiva. Nesse sentido, alguns julgados até dessa turma decisivos julgadores com relação à primazia da realidade. Tanto é que uma das coisas que foram deferidas na sentença foi justamente o reconhecimento da função como advogada, apesar de constar no contrato a função de analista. Se a primazia da realidade funciona para considerá-la advogada, deveria funcionar também para considerá-la com dedicação exclusiva. Outro ponto que é importante ressaltar com relação ao RO da reclamada é que, apesar de ter sido deferido o pagamento de horas extras após a 8ª, havia uma compensação de jornada que não foi impugnada pela reclamante. Então, nesse quesito, quando eventualmente houve horas extras, essas horas extras já foram devidamente compensadas, não havendo que se falar em pagamento de horas extras nem além da 8ª. Nesse sentido, pede o provimento do recurso da reclamada. Pois não. Devolvo a palavra à ilustre relatora. A questão de ser advogado com dedicação exclusiva, assistente jurídico, e eu entendi que uma decisão do primeiro grau, que é evidenciada pelo conjunto fático probatório dos autos, que a reclamante exercia a função de advogada, embora registrada em sua CDPS o cargo de assistente jurídico. E convém consignar pelo magistrado sentenciante, a reclamante foi remunerada pelas atividades contratadas, todas realizadas dentro da sua jornada de trabalho, as quais eram compatíveis com as condições pessoais da obreira. E o exercício da função de advogado não desnatura a remuneração oferida no cargo originário de assistente jurídico ocupado pela autora, mas para o deferimento do direito pretendido não basta a prova de prestação simultânea e habitual de serviços distintos, mas principalmente que se demonstra que as atividades exercidas não podem ser entendidas como compatíveis com a função para a qual o trabalhador foi contratado. Com efeito, o acúmulo de desvio de função se caracteriza por um desequilíbrio qualitativo e quantitativo em que as funções inicialmente combinadas entre empregado e empregador, quando então se passa a exigir daquele concomitantemente outros afazeres alheios ao contrato, sem a devida contraprestação. E, como visto, não é esta a situação vivenciada pela autora, cujas atribuições de assistente jurídico eram totalmente compatíveis com as atividades desempenhadas como advogado. É nesse sentido que estou negando provimento. Até na emenda do meu voto, constou advogado, empregado, jornada de trabalho e dedicação exclusiva. Admite o artigo 20 da Lei nº 8.906/94, com criação de advogado empregado para elaborar em jornada superior a 4 horas diárias ou 20 horas semanais, no caso de regime de dedicação exclusiva. No caso dos autos, a duração do trabalho estabelecido na contratação para o exercício da função de assistente jurídico caracteriza o regime de dedicação exclusiva e não há prova nos autos de que a reclamante tenha prestado serviço de advocacia com habitualidade para outros clientes, diversos de seu empregador e no horário contratual. Assim, com o fulcro no princípio da primazia da realidade, não se aplica à autora jornada especial. Eu estou mantendo a decisão do primeiro grau, senhor. Pois não. Doutora Denise? Eu estou acompanhando, Eu presidente. sou o terceiro votante, estou inteiramente de acordo, assim se decide. Continuando na folha de PJ, na sustentação oral de PJE, na doutora Maria Lúcia mesmo. Processo de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães é o número 20 da Sala das 13 horas, o RO 11.075-60-2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho.
inscritos Dr. José Francisco Gomes Dávila e o Dr. Divaldo de Oliveira Flores, pela segunda recorrente, ausentes, e o Dr. Fernando de Oliveira Santos, pelo primeiro recorrente, presente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. Estou conhecendo dos recursos e no mérito do parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar a observância ao J. 594 SDI 1 do corrente ST e autorizar a dedução das repercussões da remuneração variável paga sobre o 13º salário, férias mais 1/3, comprovadamente quitados nos autos. E nego o provimento ao recurso ordinário da reclamante. Doutor Fernando, tem interesse em fazer uso da palavra? Sim, Excelência. Com relação ao outro item. Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de em aproveito para cumprimentar os demais jogadores dessa egrégia turma, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, senhora diretora, secretária, demais servidores da casa, olé as presentes. Senhor presidente, data vênia do entendimento contrário no voto condutor com relação a negar provimento ao recurso ordinário do reclamado com relação à matéria lei de diferenças salariais, era o recorrente apenas ressaltar em suas razões que se trata de política salarial estabelecida pelo reclamado e instituída em 1988. Em 2009, com a incorporação do Banco ABN pelo Banco Santander, foi então instituída uma política salarial em substituição a ela, mas respeitando todas as garantias para efeito de promoções, apenas mudou de grade para níveis. E, nesse sentido, dois pontos aí merecem ser realçados. Primeiro, e por se tratar de política salarial interna, não decorrente de convenção coletiva ou por lei, perfeitamente aplicável e as súmulas 275 e a 294 do TST para que seja decretada a prescrição total. Essas são as razões de recurso. E esclarecendo que, efetivamente, o reclamado respeitou essa nova política, até para que os seus funcionários não tivessem nenhum prejuízo. Não obstante, o laudo pericial ter apontado isso em decorrência da tese inicial, sem observar com relação à nova política. Então, nesse sentido, espera o recorrente e, efetivamente, seja dado provimento ao seu recurso para a reforma da respeitável sentença. Se espera. Muito obrigado. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Quanto à questão das diferenças salariais, a política de grades, no meu voto há um julgamento conjunto, porque o reclamado pede que seja excluída a condenação às diferenças salariais e decorrência em inobservâncias pela NIS de cargos e salários. E lá do pede ao autor o pagamento das diferenças salariais e grades a partir do seu salário base, inclusive reflexo em comissão de cargo e gratificação de função. Então, analisando os elementos probatórios, concluímos que o único critério previsto nos normativos internos do empregador para aumentos dentro das faixas salariais de uma mesma grade era o mérito do empregado, apurado mediante avaliações de desempenho. E, no caso em epígrafe, restou demonstrado que a reclamada não observou os aumentos por mérito devidos à reclamante. E entendemos que eram imprescindíveis para deslindo da presente controvérsia as avaliações de desempenho da autora e cabia a reclamada demonstrar que a reclamante não obteve desempenho satisfatório, juntando as avaliações de desempenho no período compreendido entre 2008 e 2014. Todavia, não obstante intimar para trazer aos autos a documentação exigida pelo auxiliar do juízo, limitou-se o requerido a adonar 6 avaliações, relativas aos anos de 2011, 2012 e 2013.
Então, tal conduta empresária viola a boa-fé processual e gera a presunção de que, tal como afirmado na inicial, nos lapsos temporal restante, obteve a obreira pontuação suficiente nas avaliações semestrais realizadas para lhe garantir os acréscimos salariais almejados. Portanto, diante da inércia da demandada, é que temos como legítima a recusa da reclamada de não apresentar os documentos determinados pelo juízo. E, neste aspecto, entendemos inócuas as alegações patronais quanto às regras de distribuição do ônus da prova, já que, pelo princípio da aptidão para a prova, compete à reclamada demonstrar que seu empregado não preenche efetivamente os critérios de progressão definidos em norma interna da empresa, ônus do qual não se desvencilhou a contento, até os artigos 218 CT, 373.2 e 400 do CPC. Agora, quanto à pretensão recursal da autor, o parâmetro de cálculo estabelecido na sentença prevê que os salários de referência deverão corresponder ao salário base, acrescidos à comissão de cargo, gratificação de função, o que fica mantido. Então, estamos mantendo a condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância das planilhas de cargos e salários com respectivos reflexos nos termos da sentença. Onde se aprova que não se desentendeu totalmente. Eu estou plenamente de acordo, presidente, ressaltando que houve perícia no processo para apuração. Das avaliações, e constatando que ela não houve, que a reclamante não recebeu nenhum tipo de alteração salarial por avaliação meritória. Estou de pleno acordo, ficando afastado de plano a prescrição total aqui. O trato é sucessivo, então eu acompanho inteiramente. Assim se decide. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho um outro processo para sustentar, não obstante não ser da sala da doutora Maria Lúcia, da doutora Denise. Eu não sei se teria algum inconveniente. PJE? É PJE? Ou teria que aguardar a minha Não, vez? não tem problema. Então, eu estou participando. 42? É o 119,91. 52 da pauta. 11.991. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta. É o processo número 52 da Sala das 13/6, URO 11.991, 31/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. Fernando de Oliveira Santos, pelo recorrente presente. Doutor Denise, Senhor apenas presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamado no mérito, negando-lhe provimento. Queria fazer uso da palavra? Sim, excelência. Não, Senhor presidente, data vênia do entendimento do voto condutor, esse processo retrata uma situação até sui generis, onde o reclamado, na hora recorrente, foi condenado a uma multa diária de R$100, limitada a 5.000, por não exibir uma sentença de 1988. Quer dizer, o judiciário não tem, foi incinerado. O reclamado já cumpriu a obrigação, porque à época a condenação era de conceder horas extras, né? Funcionário ativo, integrou o salário, vinha se pagando isso, paga-se até hoje, é um sindicalista, né? Ele não tem a sentença, o sindicato não tem a sentença, o judiciário não tem, porque incinerou, e obriga o reclamado a apresentar uma sentença. Qual o objetivo? Presume-se preparatória de uma ação na qual ele já ajuizou pelo sindicato e foi discutir o pagamento dessas horas extras condenadas implantada em folha. Então, se já existe uma coisa julgada, a obrigação de fazer foi cumprida, qual o objetivo de se ter essa sentença? Então, a condenação aí do reclamado, eu vejo, e perde seu objeto, até na apresentação da sentença, porque se apresenta a sentença, ele vai propor uma ação, dizer, olha, as horas extras não estão sendo pagas corretas conforme a sentença. Só isso já foi objeto de ação anterior, já julgada e transitado em julgado. Então, eu vejo a condenação ao reclamado de uma multa por não apresentar uma sentença e ele não tem,
não possui. Se tivesse, ele teria apresentado, como apresentou todos os olerites dele. Então, quer dizer, dada a vênia do entendimento do voto condutor, espera e efetivamente o recurso seja provido para livrar o reclamado efetivamente de uma multa de R$5.000, apesar do valor, mas que não tem sentido. Então, nesse sentido, reitero as suas razões de recurso, esperando que seja provido. Pois não. Senhor presidente, o caso de fato é sui generis, como disse o doutor advogado. Mas o que eu estou entendendo é que, na verdade, o banco, em nenhum momento, ele negou que tivesse o documento. Ele tão somente disse que não apresentaria o documento porque se trata de documento público. Ora, o reclamante, ele, numa ação anterior, ele alcançou êxito em que fossem deferidas parcelas que seriam incorporadas ao seu salário. E o banco cumpriu, mas agora a alegação é de que o banco deixou de cumprir. E para que se possa aferir a realidade dessa alegação, há necessidade de se fazer a aferição da sentença, o que a sentença deferiu, para ver se o banco realmente está cumprindo o comando exequendo. Então, é preciso que haja essa sentença no processo, né? E o reclamante precisa dela para, então, fazer esse pleito em juízo de aferição do cumprimento pelo banco desse comando judicial. Então, a partir do momento em que o banco não nega que teria o documento, mas que ele se trata de um documento público, então o reclamante tinha acesso a ele, teria o documento, e não é o caso, ele não tem, porque se tivesse não estaria pedindo exibição. Então, eu estou mantendo a sentença que entendeu nesta linha e, portanto, impondo ao réu que apresente o documento, que é a sentença. É o meu voto. Nesse caso específico, eu ouso divergir da outra relatora. Eu faço porque o documento, a sentença, foi proferida em 1988, ou seja, há quase 30 anos. Então, tocaria o reclamante, que é o maior interessado no caso, apresentar o documento, que é a medida ad exibentum, é cabível quando a parte se recusa a apresentar o documento posto em lide. No caso espécie, o reclamante, maior interessado, repito, tocaria a ele guardar a sentença para, se for o caso, discutir. Resposta, então, fico vencido. Então, Senhor presidente, pela ordem, questão de fato. O objetivo, efetivamente, do reclamante, ele narra na inicial, e é a hora extrajudicial. A condenação foi só hora extrajudicial. E ele já interpôs uma ação nesse sentido e perdeu. Quer dizer, não teria outras parcelas a se calcular. Ele fala na inicial e é horas extrajudicial e vem sendo paga. Então, quer dizer, ele vai discutir uma questão futura que já foi decidida nesta outra ação. Então, uma razão a mais para não justificar. É só isso que eu gostaria de apresentar. Senhor presidente, eu pondero o seguinte: se o banco deixar de cumprir num determinado momento aquela decisão judicial, cumpre ao interessado ajuizar uma ação para que o banco retorne ao cumprimento regular daquela obrigação a que foi condenado a cumprir. Então, se for assim, a partir de um determinado momento, se o empregado não tiver mais acesso a esse comando sentencial inicial, né, que determinou que aquelas horas extras fossem integradas ao salário, então, não, a partir de um determinado momento, pode-se não cumprir a obrigação, está tudo certo. Então, não é assim, no meu entendimento data vênia, não é assim que funciona. Então, neste caso, é possível que o juiz
exija a exibição desse documento como foi determinado em primeiro grau. Então, eu mantenho meu Eu fico posicionamento. vencido aqui, a doutora Paula está acompanhando a relatora. Não, eu sou impedida. Pedida? Quem é que é? Pedida? Impedida. É a doutora Maria Eu estou Acompanha a relatora, né? atuando como terceiro votante. Não estou vendo divergência apontada aqui, eu lancei a divergência agora em razão da sustentação. É um impasse, porque, como dito da relatora, no seu voto, o banco reclamado em nenhum momento negou que detinha o referido documento, mas apenas recusou sua entrega para alegar esse documento público. Então, é por isso que está havendo essa presunção de ser verdadeira a alegação do autor do que o réu dispõe do documento em questão, cujos autos foram, porque os autos foram incinerados, é por isso que não, né, senão poderia estar na própria justiça, né? E a razão porque o juiz entendeu que era ilegítima a recusa do banco. Nesse caso, então, estou acompanhando também a relatora. Então, a decisão por maioria vencido o revisor, que dava provimento ao apelo do reclamado para julgar improcedente o pedido inicial. Assim se decide. Boa tarde, muito Boa tarde. agradecido pela antecipação. Até logo. Obrigado. Continuar na sala, doutora Denise, então. Apesar que no voto da relatora foi um pouquinho controverso, porque ela colocou aqui tudo no reportagem justificando a revisão. Doutora Denise, continuar na sala, senhora. Pois não. Tá. Qual que é? Olha. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o número 9 da sala das 13.6 do RO 10.352.42/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o Dr. Marcelo Henrique Antunes pela segunda recorrente, presente. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamante e dou parcial provimento ao da reclamada para determinar que, na apuração das diferenças de horas extras, seja observado o adicional normativo de 90%. Autorizo ainda a compensação dos valores pagos a idêntico título. Mantenho o valor da condenação ainda compatível. Boa tarde, doutor. Tem interesse em fazer uso da palavra? Exclusivamente se houver alguma divergência. Não há divergência, boa tarde. Não, assim se decide. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o processo número 33, o ROPS 11.085.25/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o Dr. Lucas Ricardo Lopes Filho pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Doutora Denise, apenas conclusão, por gentileza. Conheço do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Dado que quer fazer uso da palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, egrégia turma, boa tarde. O recorrente, ele se reporta aos termos do seu recurso para chamar atenção especial para dois aspectos desse processo. A primeira questão é a coisa julgada que foi reconhecida pelo juiz de primeira instância. Então, data vênia,
ele extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo que, como foi feito um acordo em outra ação anteriormente ajuizada pelo recorrente, não caberia agora que ele pedisse a apresentação do PPP pela recorrida. No entanto, eu chamo a atenção para o fato de que na outra ação não houve no rol de pedidos nenhum tipo de pleito para que o perfil profissiográfico fosse, de fato, entregue pela reclamada. Muito pelo contrário. Naquela ação, houve a extinção do contrato de trabalho e quitação dos pleitos da inicial, mas em nada foi pedido pelo recorrente que fosse a obrigação de fazer e de cunho essencialmente declaratório cumprida na outra ação pela recorrida. E eu chamo a atenção especial também, no segundo aspecto, para um precedente jurisprudencial desse próprio TRT da quinta turma, uma decisão que foi publicada em novembro de 2015, e um caso semelhante, em que o juiz de primeira instância entendeu que houve coisa julgada em razão de um empregado ter ajuizado uma ação, ter feito um acordo, dado a quitação, extinto o contrato de trabalho, mas que, na verdade, um pedido de cunho essencialmente declaratório por própria força de lei, ele é considerado imprescritível, ele não pode ser considerado no rol da coisa julgada quando, de fato, não foi expresso nesse rol de pedidos. Então, considerando esse precedente jurisprudencial da quinta turma, que foi ressaltado nas razões recursais, considerando que ele precisa de apresentar perante o INSS o tempo de aposentadoria dele especial e que esse pedido ele é imprescritível, o recorrente ele reitera as suas razões para que o apelo seja provido. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, este processo, tendo em vista que o seu objetivo é tão somente a entrega dessas guias, eu encaminhei a conciliação de segundo grau para ver se seria possível uma conciliação. Infelizmente não foi possível, né? E o que eu pondero é o seguinte, que o reclamante ajuizou anteriormente uma reclamação trabalhista, tendo como pedido, entre outros, o adicional de periculosidade. Na referida ação foi homologado acordo judicial com expressa quitação pelos pedidos da inicial e pelo extinto contrato de trabalho. No presente feito, o autor informa que, muito embora a reclamada tenha emitido o PPP, não constaram do aludido documento as condições especiais às quais foi submetido durante o pacto laboral, apuradas na perícia técnica realizada naquela outra demanda. Assim, a pretensão obreira na hipótese não se refere ao mero fornecimento do perfil profissiográfico previdenciário, mas sim à retificação desse documento, para fins de comprovação junto ao INSS do labor em situação especial, pleito esse que importaria, em última análise, no exame do pedido, o objeto da aludida perícia de periculosidade, pretensão reafirme-se que foi objeto de acordo judicial homologado, sendo, no caso, manifesta a existência da coisa julgada. Então, estou entendendo que não é simplesmente uma entrega de PPP. No início, eu até pensei que fosse. Eu falei, como assim, a simplicidade manifesta neste processo, vamos enviar para a central para ver se é possível que se faça uma conciliação. Não foi possível. Aí voltou o processo e eu fui examinar para proferir o voto e percebi que, de fato, não é simplesmente uma entrega. Há o pedido, a pretensão, na verdade, de retificação, mas isso já foi objeto de um acordo, né, que se equipara à decisão transitada em julgado. Então, agora, uma rescisória para poder rescindir esse acordo que foi homologado, né? Tem como, e a quitação foi pelos pedidos da inicial e pelo extinto contrato de trabalho, então não tem como revolver nenhuma matéria relativa ao contrato de trabalho, tendo em vista essa quitação ampla que foi realizada. Estou de pleno acordo com o
voto da eminente relatora, até mesmo porque, no acordo celebrado, houve quitação pelos pedidos da inicial e pelo extinto contrato de trabalho. Então, Excelência. Data Vênus, posso fazer só uma ponderação? questão fática? Questão fática. Na realidade, em última análise, o fornecimento, obviamente, ele importa na interpretação de que são com os dados retificados. Até porque, naquele acordo, quando foi feito um reconhecimento da reclamada de que ele, com laudo técnico, ele elaborava em condições sujeitas à periculosidade, o que ele pediu agora para a empresa é que a empresa fornecesse o documento, mas por óbvio retificado. Porque antes do laudo técnico elaborado, não tinha-se uma certeza se as atividades deles eram executadas em condições perigosas. Então, assim, entendo que uma análise mais profunda pode dar ensejo a essa interpretação de que seria uma retificação, mas, no entanto, cabe à empresa entregar o documento, fornecer e, obviamente, retificado. Sem encerrar dessa sustentação, só esclareço mais o seguinte. No caso aqui, deveria ressalvado o PPP devidamente preenchido com os dados efetivamente cumpridos. Bastaria o reclamante constar isso. Ressalva o direito de disso e aquilo. Não fez, deu quitação, assim se decide. Sou eu. Tendo em vista o acordo homologado, eu não vejo outra saída também. Eu estou de acordo com a relatora. Assim se decide. Obrigado. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o número 22 da Sala das 1306, URO 10.675, 56/2015. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Rose Cristina Cunha, pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Doutor Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Senhor presidente, eu registro o recebente memorial. Conheço dos recursos dos reclamados. Não conheço, no recurso da primeira reclamada, Calink Serviços de Call Center Limitada, da arguição de carência de ação por ilegitimidade passiva do segundo reclamado, Banco Triângulo S.A., por não deter a Calink legitimidade para defender interesse alheio. No mérito, rejeito o pleito da primeira ré de sobrestamento do feito e dou parcial provimento a ambos os apelos. Ao da primeira ré, para autorizar, para o cálculo das diferenças salariais, os descontos inerentes aos dias de ausências injustificadas da autora. Ao do Banco Triângulo, para determinar que, primeiro, as horas excedentes à sexta diária e à 30ª semanal deverão ser apuradas sem duplicidade de contabilização. B. Deve ser observado o disposto na OJ 397 da SDI 1 do TST. Provejo ambos os apelos para estabelecer que, em liquidação, deve ser atendido o preconizado na OJ 374 da SDI 1 do TST. Mantenho o valor arbitrado à condenação por compatível. Só tem interesse em fazer usar a palavra? Sim. Pois não. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma. Eu não vou me alongar, até porque a matéria que eu venho trazer já é de conhecimento, é a questão da terceirização, e a gente sabe que após a edição da súmula 49, sedimentou-se essa questão, né, no âmbito do TRT da terceira região. Todavia, nós gostaríamos de trazer uma reflexão com relação a essa questão, até mesmo porque, na maioria desses processos que envolvem a Calink, que é a empresa que faz esse serviço, né, de relacionados a essa oferta, é uma empresa que não tem qualquer tipo de atividade que seja voltada para atividade fim bancária. É certo que a questão da súmula, ela coloca, né, levando, já direcionando a situação para os atendentes de telemarketing,
mas é importante que a gente analise efetivamente essa finalidade para que não se iguale todos os funcionários da atividade de telemarketing com aquele do pessoal do escritório, que é a categoria, né, de menor valor enquadrada hoje na CCT bancária. Eu digo isso até mesmo pelo fato de que, como restou devidamente acertado entre as partes pelo depoimento, não havia acesso a dados, não havia nenhuma função que pudesse efetivamente ser equiparada ao pessoal do escritório, que é a atividade de menor valor, por assim dizer, em termos de evolução mesmo da função dentro da CCT bancária. Eu peço desculpas por estar trazendo novamente essa questão, mas gostaria somente de insistir para que possamos olhar essa atividade da função de telemarketing à luz da própria CCT, para que não possa ser trazido para os autos uma condenação de uma atividade inferior a essa e que está sendo remunerada e paga como se fosse a mesma, se tivesse o mesmo valor para a própria CCT da categoria. É nesse sentido que pedimos a reforma da sentença de primeira instância para julgar improcedente o pedido. Eu vou falar, Senhor presidente, o voto é longo, eu abordo todas essas questões relativas à terceirização e eu estou aqui já deferindo, né? Eu já conferi provimento parcial ao apelo e reduzi um pouco a condenação, não o valor da condenação, porque ainda é compatível, mas eu reduzi um pouco, tendo em vista os pedidos que foram realizados. Então, eu estou mantendo a questão da terceirização, já é um aspecto sedimentado nos entendimentos aqui, nesse particular aspecto aí de atendimento de clientes e venda de produtos do banco. Entende-se que se trata de atividade bancária finalística, o vínculo é direto com o tomador de serviços. Então, senhor presidente, estou mantendo a conclusão. Estou inteiramente de acordo com a nobre relatora. Também estou inteiramente de acordo. Assim se decide. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o número 12 da Sala das 13 e 6, o RO 10.384-23/2015. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Alexandre Espinha Oliveira pela recorrida presente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, excelência. Doutora Denise, apenas a conclusão. Conheço do recurso interposto pelo autor a exceção da preliminar de nulidade do julgado, com fulcro na designação de nova perícia por se tratar de matéria estranha ao processado. Não conheço dos documentos coligidos aos autos pela reclamada, a partir do ID BC 569-CF, porquanto adunados fora das hipóteses permissivas previstas na súmula 8 do TST. No mérito, dou provimento ao apelo apenas para afastar a contradita acolhida na origem, em face da testemunha inquirida a convite do autor, senhor Humberto Araújo Lima, atribuindo-lhe a condição de testemunha. Tem interesse em fazer uso da palavra? Sim, só um detalhe, mantida no mais... Não, mantida no mais a sentença. Tá ótimo, não, excelência, não tem não. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigado, senhor. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta é o número 2 da Sala das 13 e 6, o RO 10.086-07/2015.
Votam desembargador Paulo Chaves Correia Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o Dr. Rogério Geraldo de Carvalho pela recorrida presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelências. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Conheço do recurso. No mérito, extingo o pedido de item J da exordial sem resolução do mérito nos termos do inciso 3º do artigo 330 do novo CPC. Dou parcial provimento ao apelo para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000. Indenização por danos estéticos em R$2.000 e indenização por danos materiais fixada em valor equivalente a 15% do último salário do autor, observados os reajustes da categoria. Indenização devida da data do acidente até a idade em que completar 75 anos e meio, conforme pedido na inicial. Cessa a obrigação da ré na data do óbito, se o reclamante falecer antes de completar a referida idade. Correção e juros nos termos da OJ 400 da SDI 1 do TST e das súmulas 200, 211 e 439 do TST. Deverá ser observado ainda o artigo 833 da CLT e 39 da Lei 8.177/91. As parcelas deferidas têm natureza indenizatória. Custas pela ré no importe de R$1.000, calculada sobre o valor, hora arbitrada a condenação, R$50.000. Invertidos os ônus da sucumbência em relação ao pagamento dos honorários da perícia médica, fixados em R$1.500, ficam estes a cargo da ré. Em cumprimento às disposições contidas na Recomendação Conjunta 2, GP, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, de 28/10/2011, no ofício do TST, GP 218/2012, determina-se, após o trânsito em julgado, o envio de cópia da presente decisão ao endereço eletrônico da Procuradoria-Geral Federal, PGF, e à presidência deste regional para acompanhamento e controle. Meu voto. Pois não, doutor. Tem interesse em fazer uso da palavra? Perfeitamente, excelência. Senhor presidente dessa egrégia turma, em nome de quem eu saúdo os demais componentes, boa tarde. Excelência, a sentença me parece que ela foi de um brilhantismo total, na medida em que, em se tratando de um restaurante, não é? de um rapaz que trabalhava como cozinheiro, o acidente no qual se envolveu ao dirigir um veículo, ele tem que ser analisado à luz da responsabilidade subjetiva, como bem analisado pela sentença. Não se trata aqui de atividade de risco, data vênia, para se buscar a culpa da empresa, determinante para a condenação imposta em segundo grau e não acolhida na origem. Entendo aqui, data vênia da manifestação da ilustre relatora, que não restou comprovada a culpa da empresa no acidente que noticia a inicial. Pela ordem, me parece que o próprio autor foi capaz e tratou de confessar, e a juíza foi muito feliz nessa passagem da sentença, ao indicar, né, que havia muito cascalho na estrada, solta, e a rodovia estava em péssimas condições. Essa é a confissão do reclamante. Ora, como é que se vai se transferir ao empregador a culpa por um acidente automobilístico, se ele próprio, na inicial e no próprio depoimento pessoal, afirma categoricamente que as condições da estrada não são boas e que ele próprio presenciou e sabia dessas condições. A única referência que se tem ao veículo que ele utilizava é que ele não estava em bom estado e que era um veículo velho. Ora, veículo velho e não estando em bom estado não quer dizer que ele não estava sendo passível de ser conduzido com prudência, né, e com cuidado. Data vênia. Aqui nós temos uma confissão, nós temos aqui uma prova que foi produzida e nós temos aqui no processo nenhum outro elemento que indique, nem por hipótese, a culpa do empregador. Data vênia, não se trata aqui de responsabilidade objetiva.
pela ordem, se trata de responsabilidade subjetiva e há que se buscar a culpa. De quem? Do próprio condutor. Transferir para o empregador a culpa pela negligência, pela imprudência, ao transitar numa estrada que o próprio reclamante diz estar em péssimas condições, fora do local de trabalho, inclusive, é transferir ao empregador um ônus e uma fiscalização e uma conduta que ele não pode assumir. Data vênia. Pede aqui que o voto da relatora não seja acolhido e conduzido pelos demais votantes. Data vênia. Aí nós vamos estar colocando dentro do mesmo arcabouço a responsabilidade total do empregador por qualquer atitude do empregado. Data vênia. Aqui se trata de uma confissão e de uma ausência total de prova de que a empresa tenha concorrido, ao menos, a redundância, concorrentemente para o acidente. Data vênia. Não há isso no processo. A testemunha e as testemunhas não provaram isso, só disseram que o carro era velho e que não estava em estado bom. Mas isso não quer dizer que ele tenha empregado, né, a prudência e o cuidado na direção do veículo. Data vênia. Pede, então, que os demais votantes acompanhem o brilhantismo da sentença de primeiro grau, que nós que advogamos para a empresa, até surpreende-se uma ação desse tamanho ser julgada totalmente improcedente. Por quê? Na colheita da prova, a juíza entendeu e viu e sentiu no colher lá do depoimento que a testemunha estava mentindo, que a testemunha estava falando mais do que o reclamante dizia. Está isso aqui na sentença. Olha, faltou a juíza dizer o seguinte, que ele estava sendo mais realista do que o rei. Só faltou dizer isso, porque até o horário de trabalho, ela indica um horário superior ao da inicial. Veja bem. E não foi verossímil, não foi colhido nesse sentido. Então, pela ordem, o brilhantismo da sentença ela não comporta a revisão que se está se dando nesse tribunal. Data vênia. Não há prova. É por isso que nós rogamos a Vossas Excelências que não acolham o voto condutor, data vênia, do brilhante voto que Vossa Excelência acaba de manifestar, mas que não aprova, assim uma confissão, de que a estrada estava ruim, de que estava com cascalho e que não empregou os meios exigidos para a condução daquela condição. É o que se pede, Excelência. Pois não. Eu vou falar para a ilustre relatora. Senhor presidente, de fato, eu cumprimento o doutor advogado pela enfática sustentação, mas eu pondero que, na verdade, quando se fala em transferência de risco da atividade e o risco ou a responsabilidade, neste caso, houve justamente o contrário. Transferiu-se inteiramente a responsabilidade ou os riscos da atividade empresária para os ombros de um cozinheiro. O reclamante, ele era cozinheiro. E o que aconteceu? Eles o guindaram a entregador de marmita. Então, ele cozinhava e entregava as marmitas. E para esse mister, a empresa alugava um carro. Neste episódio, alugou um Fiat velho caindo aos pedaços. O reclamante, depois de preparar as marmitas, foi entregá-las. E, naturalmente, o endereço de onde ele tinha que entregar a marmita exigia que ele passasse por essa estrada cheia de cascalho e esburacado. Então, houve o acidente. E ele, então, sofreu uma redução na sua capacidade de trabalho, ele teve uma fratura no joelho, está incapacitado num percentual de 20%, de 15%, desculpa, todo o contexto do acidente eu estou aqui analisando no voto, que é longo, estou simplesmente fazendo um resumo e entendendo que, de fato, a empresa transferiu para os ombros do cozinheiro a responsabilidade por essa atividade sua de entrega de marmitas. Então, é justamente o contrário do que foi sustentado da tribuna. Então, eu estou aqui entendendo que a empresa responde, sim, pelos danos morais, estéticos e pela indenização material que
aqui materializada nesta pensão que eu estou deferindo até o trabalhador completar 75 anos e meio, foi o limite da inicial, quando, na verdade, nesses casos, a indenização ela é vitalícia, né? Mas como a inicial ela limitou aqui os parâmetros da LIDE, então está se observando esse pleito e nisto a empresa está sendo até beneficiada, vamos dizer assim, que a condenação poderia ter um leque de extensão mais amplo. E então eu estou mantendo exatamente a minha conclusão inicialmente lida, entendo que dentro dos parâmetros que foram apresentados à nossa aferição, a condenação está equilibrada, senhor presidente. Excelência, só uma questão de fato. Me parece que o cerne da questão não é a questão de entrega de marmitex, não tem essa questão. O que houve é o seguinte: a empresa mudou o restaurante para a Lagoa da Prata e ele fazia o transcurso, a ida de Formiga, onde ele residia, para a Lagoa da Prata, e se acidentou nesse trajeto. Não tem essa entrega da atividade fim da empresa, absolutamente. Não é isso que está no processo, está também. Li esse processo virtual com costumeira atenção e também tendo, da mesma forma, a eminente relatora concluiu que ela já fez o relato de tudo o que aconteceu. O processo é oriundo da segunda vara de Formiga, a juíza de lá julgou procedente o pedido e com recurso aqui, com análise bem percussiente aqui, análise prova testemunhal, também estou inteiramente realizada a perícia. O reclamante sofreu problema no joelho, está incapacitado parcialmente para os mistérios, então faz-se adequada a indenização proposta pela eminente relatora, assim como a pensão consectários. Acompanha inteiramente. Também estou inteiramente de acordo com o voto condutor, que relata muito bem o ocorrido. O empregado, apesar de exercer a função de cozinheiro, também entregava essas marmitas e acidentou-se no carro da empresa quando ia entregar marmita numa cidade vizinha, e fraturando o joelho e ficando com uma sequela permanente. Então, eu estou plenamente de acordo. O empregador assume o risco do empreendimento, da talássima vênia da sustentação oral. Senhor presidente, que cumprimento desde já. O trabalhador, ele entregava marmitas para a Covan, que era cliente da empresa reclamada, em cidade vizinha à sede da RE. Nesse dia do acidente foi justamente isso, ele estava entregando para a Covan. Pois não, muito obrigado. 12h15. Pois não. Muito obrigado, Celeste. Boa tarde, Assis Tecídio. Boa tarde, doutor. Isso foi o último, né, da sala da doutora Denise. Vou terminar isso aqui, tá? Eu tenho também, né? Paulo. Tem a doutora Maria Lúcia para terminar. Deixa eu começar aqui. Estou começando. Vou voltar aqui para a sala minha aqui agora. A senhora terminou, viu, Tony? Terminou? Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho é o número 10 da Sala das 13h11, o AP 10.311.89/2015. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo agravante ausente. Estando ausente, permito a conclusão com isso do agrado de petição e no mérito nego de provimento. Não havendo divergência, assim se decide.
Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, é o número 5 da Sala das 13h11, o ROPS 10.122.22/2015. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. José Vitor Vieira Diniz, pela recorrida, presente. Boa tarde. Boa tarde. O senhor está sustentando por quem? Pela Via Vêneto. Eu adianto que a divergência aqui, e estou conhecendo tudo reclamada. São vários recursos, são rejeitando a preliminar de deserção, intempestividade arguída pela reclamante, conheço o recurso da reclamada massa falida de Nicola Colera, bem sido recurso interposto pela reclamante, por quanto próprio e tempestivo. No mérito, confiro parcial provimento ao recurso da massa falida de Nicola Colera para excluir da condenação a ela imposta a responsabilidade pela dobra do artigo 467 da CLT e a multa do artigo 477 da CLT, aplicação da súmula 388. Quanto ao recurso da reclamante, nego-lhe provimento. Adoto, quanto ao mais, as razões de decidir da dor de sentença recorrida, confirmando por seus próprios jurídicos fundamentos. E eu sustento aqui que que toca o recurso da reclamante, ver aplicada a confissão ficta à reclamada via Vêneto, bem assim a condenação solidária, grupo econômico ou subsidiária, súmula 331 do TST, considero que descabe o propósito de reforma almejado. Não obstante a ausência de defesa da reclamada via Vêneto, o fato é que as demais reclamadas contestaram a afirmativa da inicial de existência de grupo econômico, de forma que fica afastada a possibilidade da confissão na espécie, na forma do artigo 345, parágrafo 1º do CPC. No que toca à condenação imposta neste caso específico, entendo que o juízo recorrido, de forma segura e com amparo nas provas produzidas, demonstrou que referida reclamada via Vêneto, ao contrário das outras reclamadas, não integraria o grupo econômico reconhecido e declarado pela sentença, uma vez que a prova noticia a existência de um contrato de facção entre esta última e as demais reclamadas. Também não restou configurada a hipótese da incidência de entendimento jurisprudencial firmado pela súmula 331 do Coleno TST, porque não se trata, no caso, de contrato de terceirização de serviços, não figurando referida empresa na condição de tomador do serviço, até porque, conforme ressaltou o juiz de primeiro grau, embora a maior parte da fabricação fosse destinada à empresa via Vêneto, existe um pequeno percentual da mercadoria fabricada que era destinada a outros clientes das reclamadas integrantes do grupo econômico. Adiante que a divergência, e eu estou confirmando a decisão nesse aspecto, e entendo que não há configuração do grupo econômico aqui. Com a primeira divergência da doutora... Vinha. O senhor pode sustentar, então, né? Senhor presidente, até porque tem outro processo de relatoria da doutora Paula, né? Então, se depois puder já proferir o voto dele, até para economizar, que a sustentação vai ser a mesma para os dois, né? Pois não, sustenta, então. Ok. Senhor presidente, colenda turma, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, boa tarde a todos. Pois bem, este caso aqui se trata de ações originárias da primeira e segunda vara do trabalho de Alfenas. São mais de 40 ações, em que há 7 confecções reclamadas e a Via Vêneto sendo a única loja de varejo. No caso, os juízes de primeira instância entenderam o quê? Se trata de um contrato de facção.
no qual a destinatária final dos produtos não tem ingerência alguma sobre o processo de fabricação, no caso os ternos que eram revendidos à Via Vento. Destaque-se ainda que não há nenhuma prova nos autos de que a Via Vento comprava os ternos diretamente das empregadoras dos reclamantes, que seriam as primeiras e as segundas reclamadas. Bem, na verdade, o que foi comprovado no laudo pericial é que a empresa Primos, ora quarta reclamada, destinava quase que exclusivamente sua produção à Via Vento. E esta empresa, a Primos, é que comprava da B&C ternos para revender a Via Vento. Com relação à produção da B&C, sequer foi apurado qual que é a destinação enviada à Via Vento. Mesmo porque a gerente da B&C, conforme no processo 10189, que serviu de base para todos os outros, em que foi elaborado o laudo pericial e colhida as provas orais, a testemunha na verdade, a gerente da empresa B&C, que é a empregadora dos reclamantes, confessou o seguinte, que esta tinha inúmeros clientes, inclusive Riachuelo, Vaslo, Valdac, M-Office e Borelli, ou seja, empresas de grande porte, assim como a Via Vento. Ou seja, apenas aquela parte que era destinada à empresa Primos, que de certa forma se entendeu que integra o grupo econômico com a B&C, era destinada à Via Vento. O restante iam para inúmeras outras empresas que sequer foi apurado no laudo, até porque o perito não conseguiu achar as notas fiscais desse período. Então, o que se pretende aqui, de certa forma, é mostrar a Vossa Excelência o quê? Que a empregadora do reclamante não vendia para a Via Vento. A Via Vento comprava os ternos fabricados pelas empregadoras dos reclamantes através da empresa Primos, e esta destinava quase que sua produção exclusivamente à Via Vento. A B&C não se sabe quanto da produção dela era destinada à Via Vento. Inclusive, a gerente da B&C, quando foi depor em juízo, trouxe notas fiscais comprovando transações de alto valor para outras empresas, a quais o perito simplesmente ignorou, já alegando que já se sabia que a B&C fabricava para inúmeros clientes. Ou seja, nem destinação exclusiva da produção foi comprovada. Então, estes são os termos das contrarrazões. Reitero todo já explanado aqui e espero que não seja provido o recurso. Eu mantenho a propositura de voto, acuso o recebimento do brilhante memorial e devolvo a palavra à primeira divergência. Eu acuso também o recebimento do memorial, cumprimento o advogado pela sustentação oral e, de fato, há várias ações no mesmo sentido, né, em relação ao grupo econômico da Via Vêneto. E, com a devida vênia, senhor presidente, eu entendo que se uma das empresas integrantes do grupo econômico em que participa a empregadora direta, que é a B&C deste empregado, e a Primos Confecções de Roupas Limitada, ela vendia 99,41% de sua produção apenas para a Via Vêneto. E é claro que, a meu ver, fica claro que a Primos ela existia tão somente para fazer essa relação entre B&C e Via Vêneto. Ela ficava ali no meio das duas. Então, e eu entendo também que é desprezível, né, essa argumentação, esse argumento de que 0,59% não era destinado para a Via Vêneto, é muito pouco. E isso ficou claro no laudo pericial e há outros votos de minha relatoria nesse sentido. Esse voto, que é o número 3 da pauta, é nesse sentido e por isso eu fiz a divergência no voto de Vossa Excelência. Está certo. Doutora Maria Lúcia está acompanhando a divergência, né? Estou acompanhando a divergência, Excelência. A decisão é por maioria, vencido o relator. Da anterior, doutora Marta Raul. Foi também, né? Foi? No recurso da unanimidade, isso aqui. Nós vamos ao recurso da massa, isso aqui continua, né? Quanto ao recurso da reclamante, como é que deu o provimento? Eu voto Deu provimento ao apelo do reclamante para inserir a ré Via Vêneto no grupo econômico reconhecido na origem, não é isso? Aí eu faço a adequação. A origem não inseriu, né? Hein? Exatamente, está certo. Na origem não foi inserido. Daria provimento ao recurso ordinário do autor para inserir a via no grupo econômico reconhecido na origem. Isso no 7. 7 não, no 5. É do reclamante. Pastor da adequação.
Ó, presidente, é só para esclarecer, neste o senhor foi vencido, no da relatoria da doutora foi unânime? Não, ela não sustentou ainda. É porque ela até chegou a comentar ali que o voto dela seria nesse sentido, de dar provimento ao Mas recurso. pode ser que a composição seja outra. Ah, não, então vou aguardar, né? É. Ok, obrigado. Qual que é esse aqui? Que número que é esse aqui? Não sei. Obrigada. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho é o número 34, da Sala das 13h11, o AP 11.521-35-2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. Júlio César Valadares Dutra, pelos agravantes presente. Boa tarde, doutor. Estou conhecendo o agravo de petição interposto no mérito nego de provimento. Indago se quer fazer uso da palavra. Sim. Boa tarde, Luz Presidente. Ao cumprimento dos demais componentes da igreja turma. O caso em tela trata-se de uma execução. Uma execução de uma ação coletiva na qual, tendo em vista o número de exequentes e o reiterado descumprimento pelo Banco Itaú em cumprir a determinação judicial naquele processo onde se iniciou uma execução coletiva para cumprir uma obrigação de fazer e até hoje não foi cumprida, decidimos ajuizar execuções através de uma execução de certidão de crédito judicial. Na distribuição desse processo junto ao sistema PJE, fizemos distribuição de grupos de empregados, porque dependia de documentação, e o banco não estava querendo, na ação coletiva, fornecer a documentação de vários bancários, são todos aposentados, pessoal que era do BENJ, certo? Muitos já faleceram. Então, ante a dificuldade de juntar essa documentação, preferimos dividir a ação coletiva em várias ações individuais para executar valores, na qual os próprios bancários compareceram ao sindicato, levaram a documentação e nós ajuizamos na ação coletiva. Na distribuição do processo na ação coletiva, nós distribuímos o processo na classe processual existente, execução de certidão de crédito judicial, que é justamente o que é o caso nos autos. Porém, o outro juiz de primeira instância extinguiu o processo, alegando que a gente não deveria ter classificado o processo como execução de certidão de crédito judicial, mas sim como execução provisória em autos suplementares. O processo, no caso, não é uma execução provisória, é uma execução definitiva. E uma execução definitiva de um crédito judicial. E como existe essa classe processual no sistema PJE, nós fizemos essa distribuição e entendemos que essa distribuição foi feita de forma correta, vez que não é uma execução provisória. Razão pela qual venho querer que não seja acompanhado a proposta de voto do ilustre relator e seja provido o agravo de petição autorizando essa execução nesse sistema, vez que se trata de uma execução de uma certidão de crédito judicial com decisão já transitada em julgado nos autos, e não uma execução provisória no título executivo em autos suplementares. Razão pela qual venho requerer o provimento do apelo obreiro no que tange tal questão. Obrigado. Despeito do brilhantismo da sustentação, manter minha propositura de voto e o faço porque a competência de do juízo para a execução do título judicial é a sentença em juízo diverso. Inadmissibilidade, execução de título judicial que deve ser processada perante o juízo que decidiu a causa. Compete ao juízo que decidiu a causa, em primeiro grau de jurisdição, processar a execução de sentença respectiva nos termos do artigo 516(2) do novo e vigorante Código de Processo Civil. Esse é emendar. Do mérito, eu trago a colação aqui. Os exequentes não se conformam com a decisão proferida na origem, como o senhor já sustentou aí, em razão da classificação, e entendo que não falece razão. Uma vez que trata-se de hipótese de ação individual cujo cumprimento de sentença é da competência do juízo que processou a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do citado artigo 516.
Em outras palavras, independentemente da classe processual, o que certamente será objeto de deliberação no momento oportuno, o juiz da execução é o juízo da sentença. Tanto é assim que é prevento o juiz da 20ª Vara do Trabalho, que, segundo informa a inicial, houve decisão exarada por aquele juízo em fase de execução, segundo a qual o executado, aspas, não poderia reajustar as mensalidades do plano de saúde dos ex-bengeários, além dos índices anualmente citados pela ANS, página 6 da inicial. A alegação de que se trata de ação de execução proveniente de ação coletiva não transmuda o entendimento adotado, uma vez que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que regula as ações coletivas aplicáveis subsidiariamente ao processo de trabalho, temos, aspas, a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados, de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajustamento de outras execuções. Vou transcrevendo. Em resumo, mesmo tratando-se de execução coletiva, a competência do juízo da ação condenatória, conforme disposto no predito, artigo 516, de forma que por todos os âmbitos que se analise a questão, não merece reforma a decisão agravada. Por isso eu nego o provimento. Indago-se a divergência. Não, estou de acordo, senhor presidente. Assim se decide. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Toda. E agora? Tá faltando um, né? Já acabou o meu? 2. Ah, não. É, tá. Tem um da senhora e o senhor. E o meu, 27. PJS. Doutora Maria Lúcia e doutora Paula. Sala da doutora Maria Lúcia. Vamos voltar na sala da doutora Maria Lúcia. Processo de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães é o número 15 da Sala das 13 horas, o RO 10-658-52-2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito o Dr. Ricardo Reis de Vasconcelos pelo primeiro recorrente ausente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. Eu estou conhecendo os recursos no mérito do provimento parcial ao apelo Breiro para crescer a condenação ao pagamento da indenização substitutiva dos valores destinados ao plano de saúde, bem como aqueles correspondentes ao FGTS mais 40%, um período compreendido em 30 de dezembro de 2014 a 8 de novembro de 2015. Além de comprovar nos autos o recolhimento previdenciário desse período, sob pena de conversão e indenização substitutiva, e também multas normativas, uma a cada período de vigência ICCT. Tudo como se apurar em liquidação de sentença. Condeno ainda a reclamada a obrigação de fazer, consistente em retificar as TPS do autor para constar a efetividade de dispensa, 8 de novembro de 2015. Após o trânsito em julgado, o reclamante deverá apresentar suas TPS na Secretaria da Vara no prazo de 5 dias, independentemente de intimação específica para tanto. Em seguida, deverá a empregadora ser intimada para retirar o documento e devolvê-lo na Secretaria, devidamente anotado, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$100 até o limite de R$1.000, revertido em favor do reclamante nos termos do artigo 497 do novo CPC. Em não sendo cumprida a determinação, proceda a Secretaria de devida anotação com o fulcro no artigo 39 da CT, sem prejuízo da cobrança da multa. Fica a empregadora desejar cientificar de que qualquer observação quanto à motivação judicial da anotação configura exposição do trabalhador e dano moral. Ao já número 21 das turmas do TRT da terceira região. E nega o provimento ao recurso patronal. Eleva o valor da condenação para R$50.000 com custos de R$1.000. Pois não. Não havendo divergência, assim se decide. Esse da senhora foi o 27, né? Sim. Não, esse foi o 15. 15. Agora é o 27. Agora é o 27.
processo de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães é o número 27 da Sala das 13 horas, o RO 11.329.60/2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Vitor Rodrigues Moura, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. Acuso o recebimento memorial. E estou conhecendo o recurso no mérito do provimento para ratificar a tutela antecipada e declarar nula a dispensa do reclamante promovida em 6 de maio de 2015, determinando sua imediata reintegração ao emprego, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, a ser promovida 5 dias após a publicação desta decisão, no mesmo cargo e com as demais condições da época da dispensa, horário e remuneração, nesta observados os reajustes e vantagens alcançados pela categoria. Condena o reclamado ao pagamento dos salários vencidos e vincendos, inclusive férias, mais 1/3 e 13º salário, referência ao período compreendido entre a dispensa até a efetiva reintegração, com a comprovação dos depósitos do FGTS atinentes ao período de afastamento, autorizar a dedução dos valores quitados a título de verbos rescisórios constantes no TSCT DIT 7166-DF6F, inclusive a multa de 40% sobre o FGTS, a caso quitada, a fim de evitar enriquecimento sem causa do autor. Invertidos os ônus da sucumbência, fica o pagamento das custas processuais a cargo do reclamado no importe de R$ 600, calcular sobre o valor hora arbitrário condenação de R$ 30.000. Declaro que as contribuições previdenciais incidem sobre os valores apurados a título de salários e 13º salários. Esse é o meu voto. O senhor está atuando pelo recorrente, pelo senhor Luciano. O senhor tem interesse em fazer uso da palavra? Apenas sobre a divergência. Não havendo divergência, assim se decide. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Da doutora Maria Lúcia Cavalos, em inscrição que foi feita no processo da doutora Paula, referente àquele advogado que sustenta. Ah, tá. Sou doutora Paula, só tem? Doutora Paula, Cresce. Doutora Paula. Oi. Agora aquela da Via Viana, tá assim, né? Pois é, porque daqui não. Tinha que ligar no ao vivo, né? Dá barulho. Acho que absurdo, né? Meu Deus do céu. Como é que eu vou ensinar meu bebê? Não obedece, mano. É isso. Eu não sei, não. E o 7 já foi, não, né? 7 foi adiado, doutora Denise. Para a próxima sessão, a doutora Paula pediu para adiar. Agora só falta o meu, né, Valber? Do PJE, né? PJE só. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 3 da Sala das 13h16, Rio 10, 127, 44, 2015. Vota a desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. José Vitor Vieira Diniz, pela recorrida presente. Boa tarde de novo, doutor. Apenas a conclusão. Boa tarde. Conheço o recurso ordinário da autora, por conta própria, tempestivo e preenche mais pessoas de admissibilidade. No mérito, dou-lhe provimento para condenar a 8ª ré, via Vêneto Roupas Limitada, ao pagamento das parcelas deferidas na origem, com responsabilidade solidária. No mais, adota as razões decididas respeitável.
sentença recorrida, confirmando-a por seus próprios jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. A conclusão. O senhor ratifica a Ratifico as sustentação razões da anterior? outra sustentação. Pois não. E a senhora está mantendo a propositura Eu de voto? mantenho a proposta de voto. Doutora Maria Lúcia. Isso, acompanhando o voto do ministro relator. Doutora Denise. Eu acompanho a relatora. Assim se decide. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Acabou? Uma vez encerradas as sustentações orais nos procedimentos virtuais, proclama unanimidade o resultado dos demais votos na forma das formas das conclusões dos relatores, tal qual nele se contém, exceção feita as divergências que serão examinadas no momento oportuno. Agora iremos à sustentação oral dos processos físicos. Ao pregão na forma regimental. Processo número 25 da pauta, o AP 1010-2007-087. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E vota em terceira, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscritos o doutor João Braulio Faria de Vilhena, pelo primeiro agravante, e a doutora Estefânia Vitor Pereira, pelo segundo agravante, presentes. Quem é o primeiro agravante? Excelência, pela ordem. Na verdade, é porque eu interpus 2 agravos, então eu fiquei sem saber qual que seria julgado primeiro, até vi, mas eu acho que é o do doutor. É. É porque segundo o agravo. É do reclamante? Sim. Senhora, então. Doutora Denise, por gentileza, a conclusão. Pois não. Não conheço do agravo de petição interposto pelo exequente as folhas 5270/5272 por intempestivo. Conheço dos agravos de petição interpostos pela executada e pelo exequente as folhas 5241/5242 verso e 5248/5249 verso. No mérito, nego provimento ao recurso da executada e dou parcial provimento ao apelo do exequente para determinar que a executada, independentemente do trânsito em julgada presente decisão, proceda a nova garantia da execução no prazo de 5 dias, sob pena de ser oficiado o Banco Fiador, Banco Industrial do Brasil S.A., para que, com base na carta de fiança de folha 5.186, realize depósito judicial correspondente ao valor atualizado do débito exequendo. Determino que a Secretaria da 4ª Turma do TRT da 3ª Região espécie imediatamente e independentemente do trânsito em julgado, ofício ao juiz da 4ª Vara do Trabalho de Betim, com cópia da presente decisão para efetivação do comando acima realizado. Custas pela executada no valor de R$ 44,26, nos termos do artigo 7894 da CLT. Uma palavra. Boa tarde a todos os componentes e presentes à egrégia turma. Na verdade, eu só iria levantar uma questão de fato, mas me parece que já foi solucionada no primeiro agravo, que é o vencimento da carta de fiança agora no dia 19. Exatamente, por isso Justamente. a urgência Isso. Não, dessa então, decisão. eu me abstenho, não vou nem fazer a sustentação quanto ao agravo. Apesar dele não ter sido provido, ele se solucionou no primeiro, na contraminuta. Boa tarde, obrigada. Desculpa, acompanhou? Não, ele vai... Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos, a procuradora, senhoras secretários. A questão do provimento ali para substituição da carta de fiança é mais do que plausível. Agora, quando nós entramos no processo e fizemos embargo de execução, que foi acolhido integralmente, a perícia virou pó. Literalmente. Porque são parcelas que foram se vencendo, que se retrai a um longo período, e, mesmo assim, está se colocando o ônus da sucumbência dos honorários periciais para a reclamada. E veja-se bem, a reclamada apresentou um cálculo, o reclamante apresentou outro cálculo, houve divergência. E o perito fez um cálculo maluco que era superior ao do autor. Agora,
quem deu causa à perícia? Ainda que a súmula 236 tenha sido revogada. Só que agora nós estamos hoje num novo CPC. E lá diz que o vencido arcará com as despesas do processo. Esse é o objeto exclusivo do apelo em agravo de petição do reclamado, que é uma fundação de empregados, ou que se deixa a questão do ônus, ainda que não seja mantida, né, que seja decidido posteriormente. Essa é só a breve consideração. E que pede, né, a costumeira justiça. Muito obrigado pela atenção. Pois não, doutor. Doutora Denise. Senhor presidente, houve a necessidade da perícia para se proceder ao cálculo de liquidação. Nós temos hoje a OJ 19 das turmas do TRT que diz honorários periciais, fase de execução, responsabilidade, o mero distanciamento numérico entre os cálculos apresentados pelas partes e a conta homologada não é critério de fixação da responsabilidade pelos honorários periciais na execução. Regra geral, esse ônus compete ao executado, sucumbente na fase de conhecimento, salvo quando o exequente der causa desnecessária à perícia, notadamente por abuso ou má-fé. Não é o caso dos autos. Quanto ao valor dos honorários, o juiz os fixou em R$30 mil, mas acontece que esse valor já foi reduzido porque, inicialmente, esses honorários foram estimados em R$109.026, posteriormente reduzidos para R$30 mil, porque são muitos e muitos substituídos, e a perícia tem 732 folhas. São 215 substituídos, a perícia com 732 folhas, sendo que anteriormente nenhum perito queria assumir a realização desse trabalho, justamente porque seria muito trabalhoso, enfim, até que esse perito, Ângelo Duarte, aceitou o encargo. Então, em vista disso, eu estou mantendo o ônus, né, dos honorários periciais para o réu. É isso, senhor presidente. Eu acompanho integralmente judicioso voto da relatora e faço porque também nós já temos uma orientação jurisprudencial 19 aqui que consagra isso. E o valor, então, de 109 mil foi reduzido para R$30 mil. Não, presidente, aqui não se desconhece isso. Estou dizendo que a perícia que foi feita foi completamente... virou pó. Vai ter que fazer um novo cálculo, tudo completo. Aí depois é que seria o caso de falar assim, ó, quem deu causa? Com base na OJ. Não, foi o sindicato mesmo, porque o cálculo da reclamada que ela fez há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, está praticamente idêntico ao cálculo que... É só essa ressalva. Nada. Eu acompanho o voto condutor. Assim se decide. Boa tarde. Boa tarde. Processo número 36 da pauta, o AP 503/2012-105. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. E vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita, doutora Fernanda Neto Stanislau, pelo primeiro agravado, ausente. Conheço o agravo de petição interposto pelo exequente no mérito nego de provimento, dispensado às custas na forma do artigo 7º, item 4 da Instrução Normativa 1.2 do 2002 deste regional. Não havendo divergência? Mas, não, o senhor deu uma arguição de nulidade, exato. Não havendo divergência, assim se decide. Processo número 2 da pauta, RO 323/2015-003. Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Revisora, desembargadora Denise Alves Horta. E vota em terceiro, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito, doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelo primeiro recorrente ausente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. Estou conhecendo os recursos ordinários.
Nego o provimento do recurso da reclamada e provejo parcialmente o recurso do reclamante. Para acrescer a condenação, observar a prescrição quinquenal, o pagamento de uma hora extra por dia elaborado, decorrente da inobservância do intervalo entre a jornada, nos dias em que a jornada de trabalho for superior a 6 horas diárias, acrescidos os mesmos adicionais e reflexos referidos em primeira instância. Para determinar a reclamada, após o trânsito em julgado, a entrega das guias TST no Código SJ2, chave de conectividade, as guias CDSD no prazo de 10 dias após o recebimento de intimação específica para tal fim, sob pena da multa diária de R$100, e para determinar, observar a prescrição quinquenal acolhida em primeira instância, a integração e remuneração do vale alimentação nos valores previstos nos ajustes coletivos para fins de reflexo em DSR, aviso prévio, horas extras, férias acrescidas do texto constitucional, gratificações natalinas, abono de retorno de férias e FGTS mais 40%. For compatível, manter inalterado o valor arbitrário da condenação em primeira instância. Não havendo divergência, assim se decide. Processo número 34 da pauta RO 33, 2015, 107. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. E vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Inscrito, doutor Paulo Araújo, pela recorrente presente. Boa tarde, doutor Paulo Araújo. Prazer revê-lo aqui na tribuna. Um prazer revê-lo aqui na tribuna. Prazer é meu e eu cumprimento com muito carinho o eminente desembargador, desembargadoras, Ministério Público, funcionários. É uma alegria estar aqui. Alegria nossa, hein? Desde a terceira vara, 19ª vara, fizemos muita audiência, muitas. Bons tempos. Então, eu vou permitir para a conclusão. Sim. Conheço o recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acolher a preliminar de nulidade processual por ser seio de prova e declarada nula a sentença. Proferida, determinar o retorno aos autos de origem para a reabertura da instrução processual oitiva da citada testemunha, proferindo-se nova sentença, como se entender de direito, prejudicado o exame dos demais tópicos do recurso por hora. Minha propositura de voto em dado sem divergência. Não, acompanho integralmente, senhor presidente. Tentei fazer uso da palavra? Eu preferia que fosse o contrário, mas não está mal também, não. Né? Porque eu fiz também um pedido alternativo de que fosse ao mérito, desprezando a preliminar. Mas se Vossa Excelência entendeu assim, nós recomeçamos. Eu vi os protestos lançados, eu só queria ouvir. Então tá. Com muito prazer. Prazer. O senhor vai sustentar? Não. Ah, tá. Assim se decide, doutor. Muito obrigado e, mais uma vez, foi uma alegria estar aqui e rever todos. Prazer todo. Obrigada. Obrigada. Processo número 35 da pauta UAP 48, 2015, 129. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. E vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Inscrito, doutor Kleber Alves de Carvalho, pela agravante presente. Esse tem divergência, né? Tem divergência. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, excelência. O êxito do agravo de petição no mérito do provimento parcial para determinar que o valor do FGTS integre a base de cálculos honorários advocatícios assistenciais. Está dando divergência? É uma pequena divergência. Só em relação aos repousos. Ah, tá. Tem interesse em fazer uso da palavra? Sim, excelência. Pois não. Senhor relator, boa tarde a todos. Em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes. O presente recurso é um agravo de petição, trata de questão naturalmente técnica relativa ao cálculo. Aqui a agravante insiste só mesmo no respeito à coisa julgada, especialmente em relação às horas extras apuradas e reflexos em repouso semanal remunerado e o reflexo desses nos demais direitos. O que pretende aqui é só a manutenção do que foi decidido em relação aos pedidos e respeitada a coisa julgada. Em relação aos honorários, que seja aplicada ao J 348, com a inclusão de todas as verbas e o cálculo dos honorários que seja em cima
dessas verbas incluídas. Portanto, o que se pretende aqui é o provimento integral do agravo, é o que se espera. Só em relação ao repouso, eu daria provimento ao apelo do agravante nesse aspecto. Tá certo. No que tange ao repouso semanal remunerado, entendo que falece razão exequente, uma vez que o cálculo considerou os dias de sábado, consoante demonstrar as folhas 1260, incidência circular pretendida contraria o disposto no OJ 394 do colendo TST por caracterizar bis e idem, nego provimento. No que pertine os honorários assistenciais, entendo que assiste parcial razão, porque o cálculo pericial está em harmonia com o disposto no OJ 348 da STI do colete TST e tese jurídica prevalecente 4 deste egrégio tribunal contra a não inclusão da cota parte do empregador da contribuição previdenciária. Todavia, o FGTS a ser depositado em conta vinculada constitui crédito da autora e deve ser incluído na base de cálculos honorários advocatícios. Provejo parcialmente nos termos supra. E mantém a propositura de voto. Doutora? Já foi Não, fica vencido. Hein? Eu estou acompanhando o relator. O Paulo fica vencido. Decisão por maioria vencida a eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que dava provimento no que tange ao repouso semanal remunerado e reflexos. Isso. Assim se decide. Muito obrigado, bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Processo número 21 da pauta, URL 459-2015-108. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. E vota em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Tarcísio Flores Pereira, pela recorrida presente. Doutor Tarcísio, prazer em revê-lo aqui. Turma de 1962, né? Nós tivemos um contato profissional, social muito bom, mas cada um foi o seu destino. Isso. Vossa Excelência para a magistratura e eu para o Ministério Público Federal. Mas antiga, nossos laços, né? Muito afetuosa. E com seu pai também, a quem prezei muito, tive felicidade de tê-lo como colega e companheiro na nossa profissão. Muito obrigado. Prazer revê-lo aqui, como sempre. Doutor Tarcísio é irmão do promotor Severino, que já faleceu tem 2 anos. Foi formou em 55. Seu pai faleceu em 70, né? O Severino, como? Foi em 70. No dia da Copa do Mundo, Brasil, Que memória. 4, Itália 1. Eu lembrava que tem uma Nossa, B dele doutor na época. Paulo do céu. Eu sabia. Memória 54 anos de maravilhosa, profissão, gente, 74, é impressionante. Impressionante. A memória do senhor. Exatamente. Foi no Muito dia da bom. Copa do Mundo, Brasil e Itália no México. Foi um domingo. Brasil ganhou de 4-1. Campeões. Ficando com vergonha. Essa memória dos dois. Isso é verdade. Da A memorização nossa é muito boa, né? Foi procurador geral. Foi procurador da República, 22 anos, aposentei uns 20 anos. E depois nós conhecemos, você foi para o Correio, advogando, eu saí do Tribunal Eleitoral, fiz concurso, fui para o Ministério Público Federal. É isso, a vida é isso. É muita honra. Bons momentos, né? Raízes. Isso que vale, né? Isso mesmo. Tá a mesma coisa, viu, doutor? Então, obrigado. Doutora doutora Denise, perdão, com a conclusão, por gentileza. Pois não. Conheço do recurso no mérito, dou-lhe provimento parcial para fixar a jornada de trabalho do autor de 7h30 às 17h30, com 1 hora de intervalo intra-jornada, de segunda a sexta-feira, e condenar a reclamada, no período imprescrito, ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária ou 44ª semanal, acrescidas do adicional legal ou convencional, que for mais benéfico, com reflexos em repousos, de forma simples, 13º salários, férias com 1/3, abono de férias,
aviso prévio FGTS com 40%, observada a súmula 264 do TST. Declaro para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que os reflexos das verbas ora deferidas em férias com 1/3, FGTS com 40%, têm natureza indenizatória. Acresço à condenação o valor de R$10.000, com custas pela reclamada de R$200. O Tarcísio, com a palavra pelo prazo regimental. A questão é, eminente presidente, eminentes componentes da Igreja Turma, a questão do objeto do pleito inaugural se militou aos adicionais, que foram os indeferidos através de uma perícia estudiosa, muito bem lançada nos autos. Com relação ao intervalo, realmente é uma pequena discrepância, porque na inicial, o Vossa Excelência fixou o termo final em 17h30, mas o pedido não se encaminha para esse lado, não. O horário contratual, diz a inicial, era de 7 a 17h30, certo? De segunda a sexta-feira. Contudo, efetivamente, elaborava 3 vezes por semana, de 7 às 19. A questão do horário suplementar, que era objeto de prova, porque, inclusive, a empresa, uma pequena empresa, tinha menor número de empregados, inferior a 10, se vinculou muito ao intervalo, intervalo da refeição, no qual se provou que ele almoçava fora, tinha um restaurante próximo, etc, etc. Então, a questão do horário, eu fiquei até vendo uma certa dúvida, porque a inicial fala 7h30 a 17h30, de segunda a sexta-feira. Em média, 3 vezes por semana, de 7 horas a 19. Então, ele diversifica o pedido, ele dá um horário global e dá um horário parcial. E o que ocorreu, se provou nos autos, uma oficina de reparo de bomba injetora de caminhão, fechava 17 horas, sem controverso. Ele não teve. A jornada, a prova oral, com a devida venda, não caminhou para isso. Ao contrário, fizemos a prova do intervalo da refeição e do encerramento das atividades da empresa, que sempre foi 17 horas. Ela fechava as portas da oficina, ela não funcionava. Dali os empregados tinham só um pouco distante para trocar de roupa e ir embora. Então, há uma discrepância com devida venda talvez poderia até ser objeto de embargo declaratórios, entre o que Vossa Excelência decidiu e o pleito inicial, que, com devido respeito, não há um acasalamento perfeito. Com essa ressalva, evidentemente, se espera que a Igreja Turma decida e como a devida correção e com a aplicação da justiça. É o que temos a argumentar. Devolvo a palavra ao presidente. O preposto declarou que o reclamante trabalhava de 7h30 às 17h30, com 1 hora de intervalo. E tinha 15 minutos pela manhã e à tarde para lanche. E eu estou entendendo que essa pausa de 15 minutos era concedida por liberalidade da ré, então não estou excluindo essa pausa da jornada. E eu estou observando integralmente a prova dos autos, senhor presidente. Mantenho a conclusão. Também acompanho o judicioso voto da eminente relatora e faço porque o preposto já declarou, e o preposto declarando a confissão da rainha das provas certo. Aqui. Doutora... Também acompanho o voto condutor em razão da confissão do preposto. Assim se decide, não sem antes registrar o brilhantismo da sustentação do obrigado. Tarcísio. É um prazer revê-lo aqui. Com respeito à relatora, que vocês não vejam, mas realmente esse dado da confissão tornou-se um depoimento pessoal. Até pode ter sido sincero, porque o empregado tem que trocar de roupa, vai lá no vestiário, tem um chuveiro, sai 5h30, não há dúvida. Aí é que problema, esse plus seria considerado não um acréscimo na jornada diária, né? Que ele fixou de 7h30 às 17h30. Com 1 hora. 1 hora, Uma hora. Não, abria lá às 7h30. Eu sei porque eu sou proprietário,
meu cliente há muitos anos, há 40, 50 anos, então ele chegava cedo com os empregados, chegava essa hora. Isso não há controvérsia. O que eu atribuo à divergência de defesa com depoimento pessoal é porque aquele mais, né? Fecham as portas, vai lá, toma um banho, porque mexe com graxa, é natural. E dali vão embora. Boa tarde e obrigado pela atenção. Prazer, igualmente, viu? Volte sempre.